pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Trends News, o nosso cast que tem como missão trazer as últimas novidades e tendências do nosso mundo em transformação digital. Hoje é o episódio 161, sim, 161 semanas estamos aqui transmitindo e gravando com vocês e por isso tomo a liberdade de pedir para quem ainda não nos segue, clicar no sininho, compartilhar nosso projeto nas redes, dar um feedback do que vocês estão achando das mudanças que a gente tem feito, dos ajustes, mas nunca perdendo a nossa essência. O Trends News 161 tem, além de mim, Renato Grau, tem Nai Correia, Aleu Errara, dois Charles, Charles Schweitzer, Charlie Betito, e se acordar, Paulo Muniz, nosso cientista, porque a minha carta de especialista, eu invadi a praia dele, ele deve ter passado a noite lá falando, mas o que esse cara está falando? Está se metendo aqui na bioengenharia, biotecnologia, mas eu quero fazer um link com o tema de fundo do nosso cast, que é Rewired. A gente talvez tenha que reprogramar a nossa forma de pensar. Então, cada um de nós aqui, co-host dos Trends News, vamos trazer assuntos, notícias que provocam reflexões e, quem sabe, a gente vai ajustando a nossa linha de pensamento para esse nosso novo mundo que está se transformando numa velocidade absurda. E eu começo falando do mundo realmente da biologia, medicina, biotecnologia. Quanta coisa está acontecendo nesse mundo. E aí fica a primeira reflexão. Será que a gente está reescrevendo a vida? Bem, começando um pouco no nosso dia a dia, uma das profissões mais importantes, sem demérito nenhum a outras, é o da minha esposa. Mas a medicina também está mudando, né? A gente tem as tecnologias impactando tudo, principalmente a inteligência artificial. E será que nesse futuro do trabalho, no futuro do trabalho do médico, não tem que se repensar qual é o posicionamento do médico? Quando eu faço palestras, aulas para esse público, sempre vem uma pergunta, mas e aí, o que será de mim agora? Eu acho que, como eu falo para todos os segmentos, eu acho que a simbiose entre humano e máquina é perfeita. É só a gente saber ajustar as medidas. E a primeira notícia da carta é uma provocação se o médico de silício já está aqui. A questão, começando por diagnósticos, né? Fazendo pesquisas, eu já trouxe isso em outras cartas, o ChatGPT já, em alguns trabalhos, acertou 60% de diagnósticos complexos, enquanto médicos humanos chegaram a 40%. Tem que ter muito cuidado com a análise desses dados, porque tem uma série de variáveis que interferem. Mas o Google tem uma inteligência artificial, a M, focada na análise e comunicação de diagnósticos, também tem estatísticas de superar médicos, e é lógico que existe uma resistência não só do ser humano, mas deste importante profissional para o nosso mundo. Mas aí fica uma reflexão, será que não dá para rearrumar o escopo de responsabilidade de cada um dentro dessa simbiose homem-máquina? O médico cuidar mais da empatia, aquele cuidado humano, deixar mais a tomada de decisão, análise de dados para a inteligência artificial. O Hospital A Coruña da Espanha tem aplicado muito IA na triagem de exames, liberando médicos para casos mais complexos. Os resultados são impressionantes. No caso de análise de mamografias, por exemplo, tem aumentado 20% na detecção de câncer e 50% é a diminuição da carga do trabalho desses médicos. A gente sabe que a pressão do sistema tem sobrecarregado esses profissionais. Por que eles não podem trabalhar de uma maneira mais tranquila? E agora entrando na parte de, quem sabe, uma criação de vida artificial. Foi criada uma proteína fluorescente com código ESM3. Ela foi criada por inteligência artificial, não existia na natureza. Mas, e se ela existisse? Quanto tempo a natureza demoraria para criar uma proteína como essa? 500 milhões de anos para ela evoluir de uma maneira natural.
Só por aí dá para imaginar o impacto que tecnologias como a IA estão fazendo na biotecnologia. E aí você começa a ver iniciativas como da própria OpenAI, que agora tem que correr atrás aí do DeepSeek e outras inteligências artificiais, está investindo na criação de proteínas para rejuvenescer células. A gente pode ir para um campo de alimentos, né? Produzir alimentos mais saudáveis, alimentos que possam não ter necessidade de aplicação de agrotóxicos. Olha que coisa interessante. E indo para a linha da criação de vida, pesquisadores na Austrália, da Macquarie University, eles conseguiram também sintetizar completamente o genoma de uma levedura, nome técnico, organismo eucariótico. E o que significa na prática? A gente está criando um organismo do zero, um organismo importante, porque é uma levedura, levedura é algo que está em muitos alimentos. Aí a gente também faz uma projeção de futuro. Se a gente criou esta levedura, que mais a gente pode criar? Precisamos tomar cuidado com essas experiências, né? Eu lembro, muitos não vão saber, mas uma historinha aqui. Quando a gente era criança, existia um laboratório de química infantil. Algum dos co-hosts chegou a brincar com isso, que você tinha produtos químicos e você ficava brincando, misturando produtos, inclusive tóxicos para a saúde. Eu soube, inclusive, depois que tinha uma versão trabalhando com produtos que tinham radiação, uma versão daquele. Você tem no seu pequeno laboratório nuclear. Então a gente brinca de cientista e avançando um pouquinho mais, né? Naquela época já comecei a pegar alguns produtos no banheiro da minha mãe e peguei algumas coisas ali efervescentes e comecei a misturar no que eram aqueles produtos químicos que vinham. Qual o resultado? Numa festa de Réveillon da minha casa, eu tive que expulsar, a minha mãe teve que tirar todo mundo de casa porque intoxicou com cheiro efervescente com o produto químico. Então, se eu, criança, fiz isso, imagina o que com esses poderes que estão sendo dados aos seres humanos a gente pode chegar. Brincadeiras à parte, é um campo muito interessante, a gente pode melhorar o mundo, mas também há riscos em tecnologias poderosas como essa.